E se você descobrisse que um monstro vive nos fundos da sua nova casa, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Red tentando sobreviver ao lobo sinistro, que vive solto numa propriedade escocesa isolada, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o lobo mau mortal em Red Riding. Essa garota vai descobrir que algumas famílias guardam segredos, que era melhor deixar enterrados. Começamos vendo uma garota chamada Redel, ou Red para os mais íntimos. Ela chegou em casa e encontrou a residência cheia de fumaça e com o alarme de incêndio ativado. E aí, vendo que a mãe está desmaiada de bêbada no sofá, ela desliga o forno e leva a mulher para fora para pegar um pouco de ar. Ali, a Red pergunta se a mãe está querendo morrer, e a senhora responde que só estava sonhando com um lobo que arrancou o braço dela. Porém, a Red acha isso muito estranho, já que a mulher perdeu um membro em um acidente de carro. Algum tempo depois, a Red tem uma aula sobre DNA e como ele é passado de geração para geração. Só que o professor também explica que o DNA nem sempre é perfeito, pois ele não passa adiante apenas os traços que são considerados vantajosos, também carrega imperfeições biológicas, como distúrbios genéticos. Mas apesar de sermos moldados pelo nosso DNA, o professor diz que eles não precisam nos definir. Aí nesse momento, o educador percebe que a Red está dormindo e manda a garota sair da sala. Após isso, a Red passa um tempo com uma amiga e volta para casa. O problema é que na hora que a menina entra na residência, ela encontra a mãe sem vida jogada no chão por conta de uma overdose. Algumas horas depois, uma senhora do conselho tutelar aparece para falar com a Red e pergunta se existe algum familiar com quem ela possa falar. E aí, como obrigatoriamente ela precisa encontrar alguém caso não queira ir para outra família, a Red menciona que tem uma avó com quem ela nunca conversou e que é praticamente uma condessa na Escócia. Então ela liga para a avó Penelope, se apresenta e avisa que a mãe dela acabou de morrer de overdose. Assim que a senhora fica sabendo disso, ela não pensa duas vezes antes de mandar a neta fazer as malas e ir viajar para a Escócia, pois lá é a casa dela e o lugar de onde a mãe da garota nunca deveria ter saído. Algum tempo depois, a Red chega na Escócia e é abordada pelo Malcolm, o cuidador da propriedade que foi enviado pela Lady Penelope para levar a menina até o terreno da família. E aí, mesmo não tendo muita certeza, a Red ainda aceita a carona. Logo em seguida, os dois chegam ao terreno da família e a Red fica impressionada pelo tamanho da mansão e pela quantidade de hectares que tem a propriedade. Só que apesar do Malcolm dizer que esse local está na família dela há mais de 2 séculos, a Red obviamente não sente nem um pouco de pertencimento. Depois disso, ela vê a coleção de animais que o Malcolm já caçou e percebe que ali as coisas vão ser bem diferentes. Então ela sai para conhecer e encontrar a Mary, uma funcionária que explica para ela algumas coisas sobre a família, como por exemplo, que a Lady Penelope tinha um irmão que morreu quando pequeno, sendo esse o motivo pelo qual não se fala sobre ele. Fora isso, a Mary também conta que o tataravô da menina morreu por conta de um coração partido, e a leva para ficar no quarto que era da mãe dela antes da mulher resolver ir embora. Além disso, a Red também acha o casaco vermelho que a mãe adorava usar quando era criança, e se encontra com a avó Penelope, que abraça a garota e fala que agora tudo vai ficar bem. E isso realmente parece tirar um grande peso das costas da Red. Mais tarde, a avó e a neta se sentam para jantar, e como a urna com as cinzas da mãe da Red está bem ali, as duas conversam sobre como foi difícil para a garota cuidar da mulher até agora. Afinal, ela nunca mais foi a mesma depois do acidente em que perdeu o braço. Só que na hora em que elas falam sobre isso, a Red menciona que a mãe dela disse que um lobo foi o responsável pelo acidente, e a Mary acaba ficando bem nervosa ao ouvir isso. Fora que a própria Penelope age de uma maneira estranha, e reafirma que a mulher perdeu o braço enquanto dirigia doidona de substâncias. Justamente por isso, ela pergunta se a Red gosta de umas paradinhas, e fala pra menina nunca se viciar nisso, pois isso arruinou a vida da mãe dela. Em seguida, a Red sai pra caminhar pelo quintal, e escuta alguém chamando ela no meio das árvores. Então a jovem segue o chamado, e tem uma visão da própria mãe parada debaixo de uma árvore, fumando um cigarro e dizendo pra ela ficar longe e não vir pra esse local. Aí do nada, a garota toma um baita susto e acorda toda ansiosa por conta do pesadelo. E aproveitando que está no meio da noite, ela confirma que a avó está dormindo e vai olhar algumas fotos antigas. O estranho é que enquanto faz isso, ela vê o Malcolm saindo armado para a floresta, carregando um saco de pano e verificando os arredores. No dia seguinte, a Mary aborda a Red para perguntar se ela quer beber algo, e a menina responde que não, e questiona se a cidade fica perto dali e se existe alguma forma de ir até lá. Afinal, ela está precisando de um vape novo e não quer pegar carona com o Malcolm. Sabendo disso, a Mary fala que não tem ônibus ou táxis por aquelas bandas, e só tem o carro do Malcolm, mas que a Red pode ir até lá de bicicleta, e mostra pra garota a bike que a mãe dela usava antes de perder o braço. O estranho é que a Red pergunta se a empregada está falando do acidente de carro, e a mulher não diz nada, quase como se não quisesse mentir. Então ela alerta a Red pra não sair da estrada e se afasta. Ok galera, a Red não chegou na Escócia sozinha por azar. A garota construiu o isolamento dela ativamente, bem antes da avó aparecer, e logo no começo dá pra ver isso. Ela tinha uma amiga puxando conversa, querendo entender o que estava acontecendo, e a Red
Red afastou ela de graça, por pura birra de adolescente revoltada. E com certeza a vida da garota não era fácil com uma mãe daquelas, era só trauma em cima de trauma, ainda mais depois do que aconteceu. Mas estar vulnerável não justifica queimar amizade com alguém que tá disposto a ajudar. Ter uma rede de apoio é praticamente ter um seguro, sem precisar pagar nada. A Red tinha que topar a conversa com a amiga do balanço, trocar o contato e manter a linha aberta. E antes de embarcar para um lugar isolado, para morar com gente que ela mal conhecia, tinha que mandar mensagem para pelo menos uma amiga e para uma adulta de referência, com uma professora, uma ex-vizinha ou qualquer pessoa que saiba da rotina dela. E fazer isso não custava nada, e ia ajudar demais a Red. A diferença entre sumir sem ninguém estranhar e sumir com alguém ligando pro conselho tutelar em uma semana é exatamente uma mensagem que leva 30 segundos para digitar. E galera, no jantar, a Penélope acabou de fazer uma coisa que tem um nome técnico. É gaslighting institucional. Pra calar alguém pra sempre, uma família com poder não precisa inventar mentira nenhuma. Basta chegar com a versão certa, na hora certa, e usar a fraqueza real da vítima como alavanca. A versão do acidente de carro já era oficial na cabeça da Red, antes mesmo dela pisar na Escócia. A mãe era a única que contava algo diferente. Dizia que um lobo tinha arrancado o braço dela. E no jantar com a urna da Scarlett em cima da mesa, a Red menciona isso. E a avó reafirma o acidente, só que dessa vez encaixa que a Scarlett estava dirigindo doidona, e fecha o assunto perguntando se a Red também é usuária. Aí pronto, fazendo isso a conversa tá morta. O movimento mais traiçoeiro desse mecanismo é exatamente esse do vício. A Penélope pega uma coisa real e cabível sobre a Scarlett, porque o vício existia mesmo, e usa isso para dispensar tudo que a Scarlett disse, inclusive a versão do lobo. Parece justo porque o vício era fato, só que a função ali não era esclarecer o acidente, é apagar o relato incômodo. E se combinar isso com uma condição básica do mecanismo, a testemunha primária morta, a Scarlett não pode dizer mais nada. Então quem descreve os mortos, controla os vivos. Ali no jantar, a Red não tinha muito o que fazer. Era uma casa nova, a matriarca que ela acabou de conhecer, e ainda estava enlutada. Não tinha como questionar a avó na hora ali. Mas a Mary quase derrubou a louça no momento exato em que o tema veio à tona. É um sinal involuntário. Isso abre uma janela para depois. Sozinhas, a Red podia puxar uma conversa natural, perguntando um detalhe concreto. Quando que foi o acidente, onde e qual hospital ela ficou. Sem abrir um confronto e só mostrando que estava curiosa. Qualquer hesitação já seria dado tático. Ela não ia resolver o caso, mas pelo menos a Red não compraria a versão da Penélope sem desconfiar. Dentro da casa Ryden, a Mary é a única fissura interna disponível para Red ler como o lugar funciona. É uma funcionária que mora ali há anos, provavelmente da idade da Scarlett, e conhece a casa e a história da família por dentro. E mais importante, ela soltou 3 sinais que valem ouro. Primeiro, ela quase derrubou a louça no jantar, exatamente quando o tema do lobo apareceu. Segundo, quando a Red perguntou se ela estava falando do acidente de carro, ela ficou em silêncio, sem confirmar a versão oficial e nem mentir abertamente. E por último, ela deu um aviso direto para Red ficar na estrada e não entrar no mato, e se afastou sem explicar porquê. São 3 aberturas seguidas de quem mora ali e já viu essa conversa rolar antes. Isso é o que a gente chama de subordinada rachada, empregada de família coercitiva que encobre por medo ou por convicção, mas deixa escapar a pena verdadeira quando o tema crítico aparece. E pouco importa qual dos 2 casos é o da Mary, porque nos 2, quem é tratado com respeito solta mais coisas do que quem é pressionado. E a Red tinha uma janela perfeita para aproveitar essa abertura, no momento que as duas ficaram sozinhas e a Mary estava mostrando a bike que era da Scarlett. Era um momento privado natural para puxar um papo sobre o passado, sem chamar a atenção de ninguém. Mas tratar bem é diferente de interrogar. A Red não precisava gravar um áudio escondido, nem confrontar a Mary com hipóteses contra a avó na hora. A Red tinha que agradecer pelo cuidado da Mary, perguntar se ela conviveu com a Scarlett quando elas eram crianças, e deixar a Mary contar no ritmo dela, e aceitar o silêncio se a Mary não soltasse nada naquele momento. A pena verdadeira responde a respeito, não a pressão, e mesmo que a conversa não rendesse nada concreto, pelo menos o canal ficaria aberto pro futuro. E galera, o conjunto de objetos que chega pra Red nas primeiras horas da mansão Ryden não é coincidência de luto, é um pacote. O casaco vermelho que era da Scarlett criança, a bike que era da Scarlett adulta antes do acidente, mais o aviso direto da Mary pra Red ficar na estrada e não entrar no mato. Junte isso à imagem do Malco saindo armado pra floresta de noite, com um saco de pano, e verificando os arredores. E aí você tem 4 peças do mesmo quebra-cabeça. A Red não tá recebendo uma memória da mãe, ela tá sendo posicionada no lugar que era da mãe dela, dentro de uma casa que a família inteira controla. E tem uma referência cultural enorme nessa coincidência, que valeu destacar. Essa história tá bem parecida com a do Chapeuzinho Vermelho, né? E a versão que a gente conhece hoje veio da versão sanitizada, que o Perrault escreveu pra corte francesa no século XVI. Mas a versão original, oral, era bem mais velha e muito mais dura. Ela era uma advertência real pra menina rural que precisava atravessar a floresta sozinha. O vermelho ali não era enfeite, era uma marcação de passagem pra vida adulta. O conto antigo era um manual de sobrevivência infantil, disfarçado de história de criança. Se você juntar tudo que ela recebeu, o casaco vermelho, o caminho marcado pra floresta, o caçador armado e a figura materna substituída pela avó, tudo do conto original tá ali, em ordem. A Red não tem como saber dessa referência, é claro, mas o que ela tinha ali na cara era mais simples. A única pessoa rachada da casa ficou nitidamente assustada
assustada só de saber que a Red queria ir pra cidade sozinha. E quando a única pessoa que mostrou pena por ti reage com um susto antes mesmo da viagem começar, talvez fosse mais inteligente esperar uma carona, mesmo que precisasse aguardar outro dia. Porque ir de bike numa região desconhecida, mas a Mary assustada, não é uma boa ideia, né? Ainda mais se você quer chegar inteira do outro lado. E galera, parece ter muito mais rolando nessa floresta do que um simples lobo. Olha o que a Red vê na madrugada, depois de acordar do pesadelo. O Malcolm, o cuidador da propriedade que ela conheceu mostrando a coleção dos animais que ele já caçou, agora tá saindo da casa armado e com um saco de pano cheio, indo pra floresta no meio da noite e ainda checando se ninguém tá vendo. A caça normal funciona ao contrário. O caçador sai com a arma e volta com a presa. Sair com o saco já cheio significa que aquilo dentro do saco tem um destino na floresta e ele não tá vindo de lá. Isso pode ser muita coisa, desde sobrenatural até operação humana coordenada de algum tipo, passando por caça típica e oferenda ritual antiga. E tem uma tradição antiga nessa região chamada Kaylit Beer, onde uma família rural escocesa levava oferendas em montes de pedras ritualizados ao entardecer, em segredo, para apaziguar uma entidade da floresta, antes de soltar o gado na pastagem alta. Isso combina bastante com o que a gente vê com o Malcolm, só falta a gente saber para quem é essa oferenda. Já a Red, pode ser que ela não conseguisse ligar uma coisa na outra, mas ela nem precisa, porque o que ela viu já serve para ficar em alerta, e não inventar de sair de madrugada por aí. Após a Red pegar a bicicleta, ela vai bem sozinha pela estrada fora. O estranho é que no meio do caminho, ela escuta o que parece ser um uivo e para conferir, mas como não ouve mais nada, ela apenas continua em frente. Pouco depois, ela chega na cidade e vê vários cartazes de jovens que desapareceram e ainda não foram encontrados. Em seguida, a Red volta para casa, dá uma boa encarada no Malcolm, que está estripando uma caça, e para de olhar no momento em que o cara percebe isso. Então a Red entra na residência e pergunta para a avó porque ela nunca entrou em contato. Em resposta, a Penelope fala que a mãe dela era uma pessoa complicada, doente, e tudo teve início muitos anos atrás, quando a mulher começou a pensar que os pesadelos que ela tinha eram reais, algo que acende um alerta na Red por conta do pesadelo da noite anterior. Aí a senhora também fala que eles tentaram tudo o que podiam, mas que nem isso foi o suficiente. Ao anoitecer, a Red passa mal por conta dos pesadelos e corre para tomar alguns remédios. Depois ela volta pra cama e começa basicamente a sonhar acordada. O estranho é que do nada, uma luz entra pela janela e ela percebe que o menino que ela viu no cartaz de desaparecido está do lado de fora. Vendo isso, ela vai até o garoto e pergunta se está tudo bem. Porém, ele apenas larga a lanterna e sai correndo pro meio da floresta. Aí, ficando curiosa e preocupada, a Red pega a lanterna e vai atrás dele. Só que após ela andar por alguns minutos, o menino e um lobo começam a rodeá-la, até que do nada... No dia seguinte, a Red se arruma, toma algumas pílulas e vai para a escola. Chegando lá, ela vê uma garota chorando no corredor e escuta uma música clássica vindo de um salão. Então a Red entra no salão, onde tem um monte de garotas treinando balé, e a professora para a música para perguntar o que ela tá fazendo ali e qual é o nome dela. Ouvindo isso, a Red fala que não quis atrapalhar e se apresenta como Redell Riding. Mas na hora em que a senhora escuta o sobrenome da Red, ela deixa escapar que a mãe da garota era uma encrenca ambulante, o que faz a Red engrossar a voz para impedir que a mulher insulte a mãe dela. Por conta disso, a senhora pergunta se a Red está ali em busca de problemas, e fala que a mãe da garota e a amiga dela, a Janet, eram duas viciadas que vendiam um produto em um bar da região. Além disso, a professora também pergunta se a Red é usuária, e na hora em que a garota fala que não é igual à mãe, a senhora diz que uma maçã nunca cai longe da árvore, deixando claro que acha que a filha é bem parecida com a mãe. Mais tarde, a Red vai até o bar em que a mãe dela costumava vender os produtos, e se encontra com a Janet. As duas conversam um pouco, e a Red revela que é filha da Scarlett, e que a mulher morreu recentemente. Ouvindo isso, a Janet tira um tempo de descanso e conversa com a Red a respeito da Scarlett. Ela explica que as duas se conheceram no ensino médio e se tornaram inseparáveis. Porém, do nada, aquele acidente de carro aconteceu e a Scarlett sumiu por vários meses, até que um dia ela voltou completamente diferente e pedindo por umas paradinhas. Só que a Janet também menciona que o mais estranho de toda aquela história é que a Scarlett nem mesmo dirigia. Por isso, a Red pergunta o que a Janet acha que aconteceu de verdade e a mulher apenas recomenda que ela esqueça esse assunto. Depois dessa conversa, a Red joga uma água na cara e puxa assunto com dois caras que estão jogando sinuca, o Ian e o Martin. Os três trocam algumas palavras, e a Red revela que está morando na casa da avó, a Condessa Penelope Riding. Isso acaba deixando os jovens um pouco estranhos. E aí, notando isso, a Red pergunta o que aconteceu e se existe algo para fazer na região. Então o Ian não perde tempo e chama a garota para ir fumar em um local mais reservado. Ali eles começam a se conhecer, e o Martin revela que a mãe dele foi embora a trabalho, e agora ele está morando com o Ian e com um amigo chamado Andy. E aproveitando o assunto familiar, o Ian pergunta para Red se ela é da nobreza, e a garota responde que não.
até porque cresceu em outro lugar com a mãe. Sabendo disso, o Ian pergunta onde está a mãe da Red, e ela brinca dizendo que ela foi comida por um lobo. Mas ao contrário do Ian, que leva isso como piada, o Martin fala que ela não pode fazer brincadeira com isso, pois existe um lobo louco na floresta ao redor da cidade. O Ian até fala que isso não é possível, e que os lobos foram extintos no país. Porém o Martin rebate, dizendo que o lobo louco devorou uma mãe e o filho dela nos anos 70. Isso sem dizer que na opinião dele, o lobo também pegou a mãe do Ian e os jovens desaparecidos. Só que o Ian discorda totalmente do amigo, pois ele pensa que essa lenda é apenas para assustar os moradores, e acha que a própria mãe apenas foi embora. Aí como já está escurecendo, o Ian pergunta se ela precisa de um lugar para ficar, e a Red aceita ir para casa do jovem. Chegando lá, os dois vão pro quarto, conversam um pouco e se beijam. Porém o Andy aparece nesse momento, pede para conversar com o Ian e enquadra o menino mandando ele colocar juízo na cabeça e não fazer nenhuma besteira com a Red, pois ela é uma Raiden, e os Raiden comandam a cidade e poderiam mandar o cara pra prisão sem motivo nenhum. E como a Red também ouviu a conversa, os dois ficam sem jeito e o Ian vai dormir no sofá. Na manhã seguinte, a Red vai embora pra casa e no meio do caminho acaba se deparando com um lobo saindo da floresta. Só que no final era tudo um sonho e ela acorda deitada na cama com o Ian bem atrás dela. Aí a garota se irrita com isso, dá a entender que o cara queria se aproveitar dela porque ela estava bêbada e sai da casa, dizendo pra ele ficar longe. Na hora em que a menina está indo embora, o Andy pergunta se está tudo bem e se ela quer uma carona, porém ela apenas ignora e vai de bike. O problema é que no meio da estrada, o pneu da bicicleta acaba furando e a Red não consegue mais pedalar, o que deixa ela bem irritada. O estranho é que do nada, um cara bizarramente alto e esquisito sai do meio do mato e se aproxima da Red. Vendo isso, a garota levanta a guarda e fala que precisa chegar em casa, o que faz o velho entender que ela mora na mansão Raiden, já que essa é a única residência na área. Além de falar isso, a Red também pergunta quem é o homem e o que ele está fazendo ali. Em resposta, o cara fala que se chama Thomas e que vive ali na floresta. De repente, os dois escutam barulhos de tiro a uma certa distância, e o Thomas fala que o caçador está chegando, então ele sai correndo pro meio da floresta e apressa a Red para segui-lo. E como está com medo dos tiros, a menina não pensa direito e vai atrás dele. No meio das árvores, eles escutam mais tiros, e o Thomas usa isso para apressar ainda mais a Red e empurrá-la para mais fundo no mato. Nesse percurso, a Red pergunta sobre o lobo que vive ali, e o Thomas diz que não tem nada disso, pois apenas ele mora na floresta. No entanto, a Red continua pressionando e diz que a mãe dela foi mordida por um lobo, fazendo Thomas dizer por reflexo o nome da Scarlet. Porém, ele escuta o barulho dos tiros e continua correndo para longe com a garota. Mas o Thomas desaparece de repente, e quando a Red olha em volta, ela vê alguns crânios no chão e avista o Charlie, o garoto desaparecido, encolhido atrás de uma pedra e preso por uma corrente. Só que na hora em que ela corre para ajudá-lo, o Thomas golpeia a garota e pega ela pela garganta. Depois ele cheira a menina, dizendo que ela tem o mesmo cheiro da Scarlet, e coloca os dedos dentro da boca dela. E como não é burra, a Red morde o cara, se solta e sai correndo para longe. Dessa forma, ela encontra o Malcolm, que estava caçando por ali, e aí, sentindo que está segura, a jovem acaba desmaiando. Bom galera, antes mesmo de ir pra cidade, a Red já tinha feito uma das maiores borradas dela. A garota estava com pesadelos pesados desde que chegou na mansão, e o que ela fez? Tomou um remédio tipo Zolpidem para dormir. Esse tipo de remédio age em 30 minutos, e se a pessoa não tá deitada e dormindo nessa janela, ela começa a alucinar de verdade. Tem caso documentado de gente que viu o tigre passando na rua, viajou para outro país sem lembrar, e fez compras absurdas na internet. A Red tomou e ficou enrolando na cama, e aí entrou num sonho, onde ela viu uma criança com uma lanterna do lado de fora da casa, e ia atrás dela para dentro da floresta. Pelo menos parece que tudo era só uma alucinação, mas ela podia ter se perdido feio, ainda mais considerando que agora a gente sabe do Thomas, né? Então tomar remédio pesado dentro de uma casa estranha, já com pesadelos vívidos toda noite, é receita pra surto. E a Red até começou bem na investigação. Ela foi atrás da Janet, que era a melhor amiga da mãe dela, e tava falando que a versão oficial do acidente foi inventada. Mas ela largou rápido demais pra ir bater papo com dois caras aleatórios. O mínimo era pegar o contato dela pra continuar a conversa depois, e descobrir por que a mãe dela falou daquele lobo. E aí galera, a cidade inteira tá soltando peça pra Red. Ela vê o rosto de um menino desaparecido num cartaz da cidade, e naquela mesma noite sonha com ele do lado de fora da casa. A professora chamando a Scarlet de encrenqueira, a Janet falando que ela não dirigia, o Ian dizendo que não existe nenhum lobo ali, mas as pessoas desaparecem, e o Andy avisando que mexer com Raiden dá cadeia sem julgamento. E ainda por cima tem aquele sonho da mãe dela no comecinho, mandando ela ficar longe. Com essa pilha de sinal toda, a Red tinha que ligar pro conselho tutelar de onde ela veio, que ficou com o contato dela, dizer que ela estava se sentindo insegura na casa da avó e pedir para ser transferida para outra família. Não precisa nem acusar a Penélope de nada concreto, basta sinalizar desconforto que já abre um processo. Já depois, o Andy oferece carona pra Red na casa deles, e ela ignora e sai com aquela bike velha numa estrada deserta. E o detalhe é que esse mesmo Andy tinha acabado de avisar o Ian para não mexer com a Red, porque ela é uma Raiden, e que mexer com os Raiden dá cadeia sem julgamento. Ou seja, a carona dele era a coisa mais segura que ela ia conseguir naquela cidade, porque o cara já tinha mostrado que não queria confusão. E galera, essa garota acabou de sonhar que tinha entrado no meio do mato e estava sendo perseguida por um lobo. Aí ela encontra um estranho que saiu da floresta
floresta, fala literalmente que mora dentro do mato, e a Red decide seguir esse cara. Tá de sacanagem, né? É desse jeito que você vira estatística. Tava na cara que não tinha nada de sobrenatural, né? Agora faz sentido o jeito da Mary agir, e não querer falar abertamente. A Red devia ter dado meia volta na hora que viu aquele cara esquisito saindo do mato, sem nem cogitar entrar na floresta com ele. Quem mora isolado em uma terra de família poderosa há décadas, não viveria a troco de nada. Dá pra suspeitar que o Thomas faz parte da família Ryden de alguma forma. Afinal, lembram que a Mary falou que o irmão da Penelope morreu? Será mesmo que ele morreu? Eu acho que não, porque eles não iam deixar qualquer um montar uma barraca na propriedade. Agora ela tem prova concreta. Tem um cara vivendo dentro do mato com uma criança desaparecida, acorrentada numa pedra, a uma distância de bicicleta da cidade. Agora ela tem que ver como denunciar isso, sem cair na rede dos Ryden. Algum tempo depois, a Red acorda no quarto da mansão e descobre que a porta está trancada e não pode sair. Por conta disso, ela começa a chamar pela avó e pedir que abram. Nesse momento, a Mary entra no quarto, como se tudo estivesse normal, e fala que a menina precisa tomar os remédios. Porém, a Red não obedece e fala que precisa falar com a polícia, pois o menino desaparecido está lá fora. O problema é que a Mary finge que não ouviu e continua dizendo para ela tomar remédio. E quando a Red se recusa, o Malcolm aparece ali, imobiliza a coitada em cima da cama e dá a chance para a funcionária aplicar o remédio na perna da Red, fazendo com que ela apague na hora. Mais tarde, a Red acorda sentada na mesa de jantar e vê a Penelope na outra ponta da mesa. A senhora fala que também perdeu os pais quando era jovem e sabe exatamente como a Red está se sentindo. Fora isso, ela também conta que após a morte dos pais, ela se tornou a última criança viva e acabou herdando a ilha, mas completa que o pai dela sempre quis um menino, mas que infelizmente pro cara, ele nunca teve o filho que queria. Após dizer isso, ela parte pro assunto principal e menciona que a Red conheceu o irmão dela, da Penelope no caso, o Thomas. Ela fala que tecnicamente, o Thomas é o herdeiro da ilha, porém como ninguém sabe que ele está vivo, algo que deve continuar assim, é ela quem comanda tudo. Aí, enquanto a Red se joga no chão para tentar sair da casa, a Penelope diz que um dia todos os bens pertencerão a Red e ela terá que fazer de tudo para proteger o nome da família. Algum tempo depois, a Red acorda deitada na cama sem conseguir se mexer, então a Penelope entrega uma bengala pro Malcolm e explica que o pai dela costumava usar uma bela peça de madeira para domar um cavalo selvagem, algo que também era feito com os filhos. E com isso dito, o Malcolm começa a bater nas pernas da Red usando a bengala. Só que a senhora também explica que ao contrário dela, que foi domada por esse método, o Thomas sempre foi uma criança selvagem, assim como a Red. Por esse motivo, o pai deles acorrentava o garoto no meio da floresta e o espancava várias vezes, sendo que em uma delas, a surra foi tão grande que as pernas do garoto foram quebradas. E aí, praticamente morrendo de fome no meio do mato, completamente sozinho, ele acabou enlouquecendo e comendo os ratos que tentavam atacá-lo. O problema é que após 3 meses, a mãe deles, que não conseguiu mais ficar parada, foi até lá soltar o menino. Só que ele já estava tão fora de si que acabou devorando a mulher. Ouvindo isso, a Red entende que a família está cobertando os crimes do Thomas, que é o responsável pelos desaparecimentos, e pergunta como a Penelope consegue fazer vista grossa para uma atrocidade dessas. Só que essa pergunta deixa a senhora infeliz, e ela manda o Malcolm bater mais um pouco na garota, pois indica que a menina não entendeu nada. Então ela fala que a Red não vai poder jantar nessa noite, e vai embora com o Malcolm. E aí, ficando sozinha com a menina, a Mary diz que espera que o Thomas coma o braço da Red igual comeu o da Scarlett. Logo em seguida, um médico chega à mansão, examina as pernas da Red e diz que por sorte, nada se quebrou. E como a jovem está completamente dopada, ela nem consegue pedir ajuda ao doutor. Depois disso, no decorrer dos dias, a Red vai sendo medicada a todo momento, para não conseguir fugir, o que faz ela ficar parecendo um zumbi e tendo pesadelos frequentes. Em uma noite, durante um jantar, a Penelope vê a Red tomando o remédio sem reclamar e fala que está orgulhosa da garota, pois a vida é muito melhor quando se aceitam as tradições familiares. E como a Red já é uma adulta, ela fala que a neta deve dar exemplo e continuar a linhagem familiar. Alguns dias depois, a Red toma um comprimido e pede pra Mary pegar um vape pra ela. Só que na hora em que a funcionária sai do quarto, a jovem retira o comprimido da boca. Mais tarde, a Mary entrega o vape pra Red e fala que a vida ali não é ruim, quando se aceita que as obrigações da família são com a cidade. Após isso, durante o banho, a Red pergunta pra Mary se o Thomas realmente comeu o braço da mãe dela, então a funcionária explica que sim, e que isso fez a mulher cair no vício, até que um dia ela desapareceu, e todos pensaram que o cara tinha terminado o serviço, o que de certa forma é verdade, já que a Scarlett teve uma overdose por conta do que aconteceu. Depois do banho, enquanto a Penelope e o Malcolm estão relaxando na sala de jogos, a Red pega a Mary de surpresa no momento em que a mulher vai aplicar o remédio nela, e simplesmente enfia a seringa na têmpora da funcionária. E aí, com ela caída no chão, a Red pega o molho de chaves e vai de fininho até a porta da
frente. O problema é que bem na hora em que ela estava saindo, a Penélope aparece e pergunta o que a menina está fazendo, só que a Red não responde e corre pra escuridão. Aí vendo isso, a senhora grita pro Malcolm ir atrás da neta. Só que antes que a Red consiga ir muito longe, ela vê o Malcolm se aproximando no carro e se esconde atrás de uma árvore. Então o cara desce do veículo com uma arma e grita pra garota voltar pra casa, pois a hora em que ele disparar, o Thomas vai ser atraído e irá caçá-la, o que é bem ruim pra jovem, já que o doidão ficou tanto tempo na floresta que adquiriu a habilidade de enxergar no escuro. Mas como a Red continua escondida, o Malcolm atira pra cima e vai embora dali. Então a jovem não perde tempo e vai correndo até a casa do Ian. Chegando lá, a Red é recebida pelos 3 amigos e conta pra eles tudo o que descobriu. Assim que os caras ficam sabendo dessa história, o Martin fala que eles precisam avisar pra polícia. Porém o Ian fala que já ligou pra delegacia e que os agentes estão a caminho. Na hora em que o Andy escuta isso, ele xinga o Ian e manda o Martin pegar todas as armas do guarda-roupa e colocar em uma mala pra tirá-las dali. Então ele pega os sacos de samambaia e os guarda também. Porém, antes que eles possam se livrar dessas coisas, os policiais chegam na residência e entram para ouvir a história da Red. O problema é que eles obviamente não acreditam, até porque não faz sentido o falecido Thomas Ryden, que deve ter uns 60 anos agora, estar vivendo do mato e mesmo assim ter forças para finalizar várias pessoas e correr atrás da jovem. E aí, vendo que os policiais não acreditam, a Red mostra as pernas machucadas e explica que foi a Penélope que machucou ela. Mas como nem mesmo isso parece alarmar os agentes, ela revela que uma das crianças desaparecidas ainda está viva na floresta. E ouvindo isso, os policiais finalmente prestam atenção no caso e decidem levar a Red até a delegacia. O pior de tudo é que os agentes ainda falam que só vão atrás do menino quando amanhecer, pois não tem ninguém pra pagar pelo time de busca. Bom galera, isso aí é uma família predadora há mais de uma geração, com a cidade inteira fingindo que não vê nada. E a primeira pergunta que vem na minha cabeça é como é que uma cidade ignorou o sumiço de várias crianças durante décadas. Sumir uma criança não é uma coisa pequena. A mãe procura, a escola pergunta e os vizinhos comentam. Pra um esquema desses durar, tem que comprar a cidade inteira praticamente, e ainda torcer pra ninguém sair e denunciar. Tem que botar todo mundo na folha de pagamento dos Ryden. E tem uma lenda escocesa antiga sobre uma família chamada Sawney Bean, com uns 48 membros, que teria vivido numa caverna no sul da Escócia, devorando viajantes por uns 25 anos. Os historiadores hoje acham que isso é mais folclore que história real, mas o padrão aqui é exatamente o mesmo. É uma família clã isolada prendendo gente na região, autoridade local fingindo que não sabe. O que o Sawney Bean é como lenda, os Ryden são na prática. E caramba, né? A Red tinha uma vantagem desde o começo, é que eles precisavam dela viva. Toda hora a Penélope falando da linhagem familiar continuar, do nome da família, do dia que tudo seria dela. Isso quer dizer que ela tinha uma janela enorme para agir, sem medo de levar uma bala. Em vez de ficar tomando comprimido todo dia parecendo um zumbi, ela podia ter começado a esconder o remédio na boca, igual ela fez no final, só que muito antes. O esquema era juntar uns comprimidos, diluir na bebida da Penélope e do Malcolm numa noite qualquer, esperar os dois apagarem, finalizar geral e depois fugir. E como a Red tinha escapado e chegado na casa do Ian, a primeira coisa que ela precisava entender é que a polícia que o Ian já chamou é a polícia local. E a polícia local tem uma enorme chance de estar na folha dos Ryden, igual aquele médico, né? Quando esse pessoal chegar e ouvir a história, a chance maior é eles levarem ela pra delegacia, se é que vocês me entendem, e a Red acordar de volta na mansão dopada outra vez. O movimento certo aqui é pedir pro Andy ou pro Ian pegar o carro, ir pra balsa e cair fora da ilha antes da viatura chegar, e ligar pra polícia da Escócia continental no caminho. Outro plano seria o Ian ligar de volta, dizendo que a Red surtou na casa dele e fugiu sozinha pro mato. Dessa forma eles iam procurar a garota na floresta. E além de fazer uma dessas coisas que eu falei, a garota deveria gravar um testemunho inteiro em áudio no celular dos caras, tirar foto das marcas roxas das pernas como prova e falar o nome do Charlie pra deixar claro que tem uma criança viva acorrentada na floresta. Alguns minutos depois de sair da casa do Ian, a Red percebe que eles não estão indo pra delegacia e pergunta o que está acontecendo. Em resposta, o policial fala que precisa bater um papo com a avó da garota, e aí a Red entende que os agentes trabalham pra mulher. Pouco tempo depois, os policiais chegam à mansão e entregam a Red pro Malcolm cuidar. A garota até menciona que finalizou a Mary, pra ver se os policiais aprendem, mas os dois apenas tratam a Red como se ela fosse louca, igual a Scarlett, e se despedem da Penélope antes de ir embora. Em seguida, o Malcolm e a Penélope levam a Red pro quarto, então o cara bate na garota e a senhora tenta insultar a neta, dizendo que ela é igual à mãe. Porém, a Red não abaixa a cabeça e fala que prefere ser como a Scarlett do que ser igual à avó. Ouvindo isso, a senhora manda o Malcolm amarrar a garota e deixar o Thomas fazer o resto. Por esse motivo, o caçador bate na Red, prende ela na cabana de caça do lado de fora e dá um tiro pra chamar o Thomas. Em paralelo, o Ian liga pra delegacia e pergunta pra recepcionista sobre a jovem que foi levada há algum tempo, pelo oficial Dixon. Porém, a mulher fala que nenhum policial esteve em serviço nessa noite e menciona que talvez a Red tenha recebido uma carona pra casa. Ouvindo isso, o Ian vai até o quarto do Andy e fala que os policiais nunca levaram a Red pra delegacia e que eles precisam ir resgatá-la. Afinal, aquelas pessoas finalizaram a mãe dele e que também é a tia do Andy. E apesar de não querer se envolver nisso,
isso, o Andy percebe que o Ian irá até a mansão de qualquer jeito e decide ir com o primo. De volta à mansão Riding, o Thomas entra na cabana de caça e começa a brincar com a Red, tratando ela como uma presa de verdade. Ele fala que consegue cheirar o medo da menina e dá a entender que irá fazer o mesmo que fez com a mãe da garota. E isso é bem pior do que apenas arrancar um braço, pois ele revela que na verdade é o pai da Red, deixando bem claro essa coisa nojenta. A sorte da Red é que no momento em que a tortura ia começar, o Ian chega ali com os primos e não perde tempo antes de sair do carro e gritar o nome da garota. Então ele escuta o choro dela vindo da cabana de caça e corre para ajudá-la. E como Thomas desapareceu dali, o jovem consegue libertar a garota sem nenhum problema. Assim que os dois saem da cabana, o Malcolm aparece com uma arma e começa a atirar no carro do Andy, mostrando que ele está disposto a finalizar os jovens se precisar. Por isso, o Ian e a Red entram no carro e aí eles fogem dali na mesma hora. Ok, galera, aqui nem tem como falar muita coisa, né? Esses idiotas decidiram ir resgatar a garota sem um plano decente. Eram 3 caras com armas no porta-malas do carro. Dá pra montar algo básico, né? Um fica de motorista pronto para dar a partida e os outros 2 saem armados dando cover, um cobrindo a entrada da cabana e o outro cobrindo o caminho de volta. O problema é que só um dos 3 imbecis desceu do carro. Os outros, em vez de descer a bala no Malcolm, só ficaram dentro do carro gritando que nem umas garotinhas assustadas. E só não morreram porque o Malcolm não tava afim de finalizar ninguém naquela hora, e só tava tirando para assustar e ver se eles paravam. Ou vai ver, o velho era ruim de mira mesmo. Só que depois de apenas alguns minutos, a Red faz o Andy parar o veículo, desce e começa a desabafar com o Ian. Ela fala que faz parte de todo esse problema e que o pai dela é o motivo dos desaparecimentos. Por isso ela fala que eles precisam voltar lá, acabar com tudo e resgatar o menino desaparecido. Mas o Ian fala que não pode deixar a Red voltar para aquela mansão. Nesse momento, o Andy se aproxima e fala que apesar da menina não poder voltar lá, eles podem fazer isso juntos. Então ele abre o porta-malas do carro e distribui algumas armas. O Ian ganha um revólver, a Red ganha uma faca de caça e o Martin fica só com um martelo, até porque ele vai apenas ficar no carro como backup para pedir ajuda. Aí o cara pega uma escopeta de cano cerrado e os 3 entram na floresta para ir atrás do garoto desaparecido. O problema é que logo após eles saírem, o Malcolm encontra o carro do Andy e mete uma bala no coco do Martin. Mas sem ter a mínima noção disso, o trio continua andando pela floresta e encontra o ninho do Thomas e o menino desaparecido. O Andy reconhece o garoto como sendo o Charlie e começa a bater na corrente para ver se consegue arrebentá-la. O problema é que o Thomas surge do nada atrás do cara e bota ele para dormir com um golpe na cabeça. Por sorte, o Ian reage rápido e dá um tiro no Thomas. Por isso, o lobo mau não perde tempo e sai correndo para a floresta. E aí, pensando que tem a chance de acabar com o psicopata, o Ian também não pensa 2 vezes e vai atrás dele. Só que depois de correr apenas alguns metros, ele recebe um tiro no pescoço e vai de base. A questão é que na hora em que o Malcolm se aproxima do corpo, a Red também aparece segurando a escopeta. Porém, o senhor não leva a sério e diz que a primeira morte é sempre a mais difícil. Por isso, a Red fala que não é a primeira morte dela e atira no velho. Na manhã seguinte, a Red e o Charlie voltam para a mansão. E como o garoto está morrendo de fome, a jovem deixa o coitado comendo um frango na mesa de jantar e vai verificar a residência. Dessa forma, ela encontra o corpo todo destroçado da Penelope e percebe que o Thomas já passou por ali. Por isso, ela volta correndo para baixo e vê que o Thomas já tinha capturado o menino e estava no jardim tentando dar sangue pro coitado. Por sorte, a Red aparece na hora certa e impede isso. E aí, vendo que a jovem está armada, o Thomas usa o Charlie como escudo humano e começa a desabafar. Ele fala que os pais dele sempre quiseram um filho homem, mas nunca o aceitaram. Por isso, tudo que ele quer agora é fazer o Charlie provar um pouco de sangue. Aí, vendo que o velho realmente não vai desistir, a Red abaixa a arma e se oferece para provar o sangue no lugar do Charlie. E para isso, ela até chama o doidão de pai. Então o Thomas não consegue resistir à oferta, desiste do Charlie e se aproxima da Red para realizar um ritual. Aí ele se corta e derrama o sangue na boca da garota. Pergunta se ela vê o mesmo que ele. Em resposta, a Red fala que sim, cospe na cara dele e o finaliza com várias facadas, tirando pra fora todo o ódio que sentiu durante esse tempo, algo que assusta e emociona o Charlie. Ok, galera, essas mulas aqui pensaram que ia dar conta de uma família predadora rural que conhece a floresta há décadas, só porque tinham umas armas. O Andy achou que era o Papai Noel e só saiu distribuindo as armas pra cada um, sem pensar em uma estratégia. Um deles ainda ficou largado no carro que nem um pato, sendo que tinha um caçador procurando por eles na floresta. É claro que o cara não durou muito, e não dá pra entender por que o imbecil do Ian, que aparentemente acertou um tiro no Thomas, tinha que sair correndo atrás do cara em vez de focar em proteger a Red e soltar o Charlie. A samambaia com certeza corroeu o cérebro desse cara. Eles sabiam que o Malcolm podia estar por ali. Não fazia sentido nenhum sair que nem um idiota correndo no escuro. Pra falar a verdade, eles nem tinham que ter parado o carro, né? Mas depois que a Red conseguiu finalizar o Malcolm, o carro do Andy continuava na estrada. Era só entrar e cair fora. Ela tinha o Charlie do lado e estava armada com a escopeta. O movimento óbvio era pegar o carro, sair da ilha sem olhar pra trás. Se a véia tava viva ou não, que se lasque, né? O garoto ela podia largar na mãe dele, para não sobrar pra garota depois, né? E aí já era. Em vez disso, a Red voltou pra mansão dos Riding. E pra piorar, deixou o Charlie comendo frango sozinho
sozinho na mesa de jantar. E o único motivo que ela não bateu as botas depois foi porque o roteiro protegeu ela, né? Mas agora passando pras notas, aqui nem tem o que discutir, né? A Penélope tirou nota 1, e mereceu, né? A véia sabia que o Thomas estava vivo no mato, comendo gente da cidade há décadas. Sabia que a versão do acidente da Scarlett era uma invenção dela mesma. E usou a mansão, o Malcolm, a Mary, o médico e a polícia local para manter o esquema rodando. Ela chamou a neta pra Escócia, minutos depois da Scarlett morrer. Reescreveu a história da filha no jantar com a urna na mesa, mandou dopar a garota e entregou a Red amarrada na cabana de caça pro Thomas finalizar. Tudo pelo nome da família e pela tal linhagem. No fim, ela apostou tudo no mesmo predador que ela alimentou e terminou destroçada pelo herdeiro que escondeu. Ela bancou a matriarca, apostou no errado e foi de base. E o Andy foi outro desastre. O cara tinha a melhor leitura macro da cidade inteira. Foi ele que avisou o Ian pra não mexer com a Riding. Foi ele que ofereceu carona pra Red e foi ele que descobriu que a polícia nunca tinha levado a garota pra delegacia. Apesar da boa bagagem, o cara recebe um 2. Porque na hora de transformar isso em um plano, o cara virou o Papai Noel das armas. Ele entregou o revólver pro Ian, faca de caça pra Red, escopeta pra ele mesmo e largou o Martin de backup no carro com um martelo, sendo que tinha um caçador no mato. O resultado é que o Martin foi de base, o Malcolm continuou solto e a Red teve que resolver tudo sozinha. O cara foi um amador total, cagou na execução de ponta a ponta. E o Ian fica na faixa ruim também, com uma nota 3. O cara teve um momento bom, ele acolheu a Red quando ela escapou da mansão, e foi ele que ligou pra recepcionista da delegacia e confirmou que o Dixon nem tinha trabalhado naquela noite. Só que a checagem veio tarde demais, depois que ele já tinha chamado a polícia local numa cidade controlada pelos Riding. E aí na hora do resgate, ele foi atrás da Red com 3 caras armados, sem plano nenhum. Pra fechar, depois de acertar um tiro no Thomas, em vez de proteger a Red e soltar o Charlie da corrente, o cara saiu correndo atrás do velho ferido no escuro, com o Malcolm rondando por ali. Ele bancou o herói burro e levou um tiro no pescoço por isso. E a Red fica com uma nota 6. A garota tinha um luto, era menor de idade quando chegou e tava sob gaslighting pesado da Penélope. Isso conta a favor dela, mas ela tomou um Zolpidem numa casa estranha, sem se preocupar com o efeito. Seguiu um estranho que saiu do mato, literalmente dizendo que morava na floresta, e não acionou o Conselho Tutelar Continental quando a cidade inteira tava dando dica pra ela. O pior veio no final. Depois de finalizar o Malcolm, com o carro do Andy parado na estrada, a escopeta na mão e o Charlie do lado, ela voltou pra mansão dos Riding e ainda deixou o garoto comendo frango sozinho na mesa de jantar, enquanto subia pra procurar a Penélope. Era óbvio que ia virar refém. Ela ignorou todos os avisos e ainda foi salva pelo roteiro. O mais burro é o Andy. Não tem como passar pano pra esse cara, né? Ele teve a melhor leitura da situação e transformou isso na pior execução do filme. Distribuiu armas como se fosse carne num churrasco. Não pensou em quem ficava de motorista, quem cobria o ângulo e quem fazia o quê. O resultado é que todos que ele conhecia bateram as botas. E ele foi apagado no ninho do Thomas e a Red precisou resolver tudo sozinha. A menos burra foi a Red. E galera, eu vou parar de dizer que tem gente inteligente nesse tipo de filme aqui. E aí eu vou colocar como menos burro mesmo. No caso, aqui vai ser a Red, né? Ela com certeza foi salva pelo roteiro. E foi burra de várias formas. Principalmente voltando pra mansão sabendo que o Thomas e a Penélope podiam estar lá. E ainda por cima se arriscou com o maluco largando a arma pra participar do ritual dele. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas. E sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco. Eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis. É só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar Red Riding. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e lembre-se de nunca sair da estrada.